Bom dia, coelhitos! Aqui quem fala é a Ana e esse é o canal Coelha Detetive. E no vídeo de hoje eu irei falar sobre a Styx, a texugo que até agora ficou exclusiva da saga Boom, mas que há um desejo da SEGA americana em canonizá-la, para que ela faça parte dos personagens principais e recorrentes da série, considerando que ela foi mencionada em Sonic Frontiers. Então isso me faz perguntar como seria o futuro da série com a Styx sendo parte do cânone da série. Eu listei 4 pontos de como seria ela dentro do cânone. Espero que gostem. Então se inscreva no canal se você não é inscrito. E deixe seu like nesse vídeo se você gostou. E vamos lá! Número 1. História diferente, excluindo da saga Boom. Por mais que os fãs odeiam a transição da série principal para a saga Boom, e a SEGA tenha ignorado isso, parece que a Styx se destacou bastante e a SEGA aparentemente gostou dela. E pode acabar canonizando ela na saga principal em breve. Como dito na introdução, em Sonic Frontiers ela foi mencionada pela Amy moderna, gente, dizendo que ela e a Cream são suas melhores amigas. Apesar de ter acontecido na dublagem em si americana, mas se a Styx fazer parte do cânone da série, a história dela dentro da saga Boom pode ser ignorada e alterada, mas o seu espírito livre, primitivo, selvagem, maluca e paranoica pode ser mantido. Afinal, é assim que a torna uma personagem bem legal e peculiar. Originalmente, ela apareceria nos quadrinhos da IDW, como sendo habitante da Angel Island. E isso já é um bom ponto de que a história dela pode ser dessa forma, em que ao invés de habitar a ilha em que se passa a saga Boom, como sua moradia principal, em outros ambientes dentro da série, como nos quadrinhos da IDW, ela poderia servir como habitante, tipo em uma floresta selvagem, tipo a Rainstorm Forest, que apareceu na última e mais recente edição. Ou então ela poderia ser uma habitante de Adabat, a Jungle Joyride de Sonic Unleashed, já que Adabat tem um tema de floresta que é por sua vez inspirada no Sudeste Asiático como Filipinas e Indonésia. Algo que seria um bom ponto dentro do cânone da série. A história de fundo dela, baseada na saga Boom, poderia ser mantido, permanecendo sendo uma maluca paranoica que fosse um dos elementos de comédia, já que ela fica muito engraçada dessa forma, mas nada ofensivo para os fãs. Número 2. Relação dela com os outros personagens. Apesar de ter apenas uma relação íntima com a Amy Rose sendo sua melhor amiga, e vale a pena destacar que há uma arte descartada feita por Min Hong Kim, que aquela do fim de ano de 2023, em que a Styx aparece abraçando a Amy em um baita reencontro. Não se sabe muito bem o motivo do descartamento dessa arte. Sério, pra mim eles deveriam manter essa arte. A relação dela com os outros personagens foi explorada somente na Worlds Collide, dos quadrinhos da Art Comics, em que acontece ali um crossover com Mega Man, e a Styx é uma das personagens principais desse especial e até interage com os personagens modernos, algo que já é um bom ponto a ser destacado, já que ela pode muito bem os considerar como seus amigos e até mostrar para nós ela interagindo com eles dentro da saga principal. Como ela estava cogitada a aparecer nos quadrinhos da IDW, mas isso acabou não acontecendo infelizmente, tudo o que temos que fazer é esperar alguma notícia da SEGA em torno da Styx ou qualquer coisa do tipo. Ela até já apareceu nos jogos fora da saga Boom, sendo Sonic Runners, sim, ela está no jogo, e em Mario e Sonic nos Jogos Olímpicos Rio de Janeiro de 2016. E nesses jogos, ela está com os personagens modernos como o Silver e a Blaze, mas nunca vimos a forma de como ela interage com eles. Mas agora falando das interações em si, como a Amy é a sua melhor amiga, e isso já foi confirmado em Sonic Frontiers, que ela também é a melhor amiga da Cream, e isso todo mundo sabe. Mas como a Amy tem 2 melhores amigas, considerando a versão americana, Então seria bem legal se a SEGA fizesse interação da Styx com a Cream.
que não fosse ofensivo para que as duas competem a amizade com a Amy. Outros personagens que seria bem bacana que ela interagisse seria o Big the Cat, a Blaze, a Rouge e até mesmo com o Ômega, se sentindo desconfortável em ver um robô trabalhando ao seu lado, resultando em momentos engraçados com eles. Mas como você imaginaria a relação com os outros personagens mais principais da série? Número 3. Aparição dela nos jogos móveis e em alguns spin-offs. A SEGA só está começando, não só a menção dela em Sonic Frontiers, mas também aparições dela nos outros jogos móveis depois do Sonic Runners e Sonic Dash 2. Podiam ser no primeiro Dash e Sonic Force Speed Battle como uma personagem jogável. Mas também seria no Sonic Speed Simulator. Já em spin-offs, se ela aparecesse em uma futura atualização do Sonic Racing Crossroads, ou até mesmo no Sonic Rumble, seria uma excelente oportunidade dela ter uma encarnação moderna já garantida. Ou fazendo exatamente a mesma coisa que fizeram em Sonic Frontiers, em que na versão americana, eles mencionarem Styx novamente no Sonic Racing Crossroads em alguma interação de algum personagem que já conhece ela, seja ele se referindo a alguma pista com temática de floresta selvagem que seria seu lar, mas infelizmente acabou não acontecendo. Mas em futuros spin-offs, deve haver alguma menção a Styx na dublagem. Ah, e quase me esqueci do Sonic Blitz, que encarna diversos personagens obscuros, mas de propriedade principal da SEGA, como os vilões do Tails Adventure, que agora fazem parte do cânone da série, embora não da saga principal, pelo menos se tratando de uma boa profundidade na saga clássica, em que esses vilões fazem parte. Então, por mais que a saga Boom não fosse canônica o suficiente para ter algum personagem nessa saga aparecendo no Sonic Blitz, então somente a Styx poderia aparecer se a SEGA tivesse a chance de canonizá-la. E número 4, participação ativa na série. E por fim, um ponto que vale muito a pena destacar é que, por mais que a Texugo maluca não seja tão ativa, diferente da era 2010 até 2016, em que ela aparecia bastante nos jogos e nos quadrinhos, isso já é um bom ponto e uma boa consideração de que ela poderia ter uma participação bem ativa nos jogos, em que haveria, sim, jogos em que ela fica ausente por um período e apareceria depois nos futuros jogos, assim como a Cream, o Silver, o Shadow e os Chaotix, em jogos atuais, como Sonic Frontiers e Mother of Sonic. E como a Styx ainda não está cogitada oficialmente aparecer nos quadrinhos da IDW, eventualmente eles possam mudar de ideia e incluírem a Texugo lá. E mencionando novamente o tópico número 2, sendo uma boa amiga da Cream. Mas eu quero saber de você, qual sua teoria de como vai ser o futuro da série Sonic se a Styx fosse realmente parte do cânone da série? Diga aqui nos comentários. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal e deixe o seu like nesse vídeo. O mistério fica para um outro dia. Até breve, coelhitos!